Ok, estamos ao vivo. Só estar aí para pedir desculpa. Desculpa, gente, era só... sim. Enfim, vamos lá, então. Cadê? Esse aqui, né? Isso. Então, se todo mundo estiver conseguindo ver o slide, né, que eu estou apresentando, o título é Atuação do Psicólogo em uma UTI Covid. Então, a Jaque, ela me convidou para trazer essa apresentação um pouco mais prática, né, da atuação do psicólogo ali na nossa UTI Covid, né, aqui no hospital. Então, eu trouxe algumas informações, né, me atentei a fazer mais a questão da experiência mesmo, e evitar a parte da teoria, né, ficar algo mais dinâmico. Vocês têm aí o celular para aceitar que a gente entra? Beleza, então. Então, eu separei a apresentação em 3 momentos diferentes. Né, 3 momentos que incluem o ambiente de atuação. Então, qual que é esse ambiente onde a gente vai estar atuando, né, no caso do hospital e da UTI. A especificidade da atuação, que acho que é onde eu vou mais me delongar, e assim, porque esse trabalho é diferente. O que ele tem de diferente, talvez, da atuação do psicólogo em outros ambientes do hospital, né? E, por último, então, qual que é o foco de atuação? Onde especificamente se atua e de que forma? Então, em relação ao ambiente de atuação, eu trouxe alguns dados do próprio hospital, né, só para contextualizar as pessoas que não são aqui do hospital. Esses dados são um tanto quanto antigos, mas são os dados que eu tive acesso no próprio site do hospital. Então, no nosso Hospital Universitário do Oeste do Paraná, ele abrange 4 diferentes regionais, né, que dão ali, então, aproximadamente 2 milhões de habitantes contemplados, né, pelo nosso serviço, dos quais são mais de 1.050 colaboradores, ainda naquela época, que trabalham aqui com a gente, né? E uma característica interessante é que nós temos 100% dos leitos destinados a pacientes do SUS. E dentro dessa característica, nós somos o único hospital, né, da região oeste e sudoeste. São, então, 195 leitos, e aí mais 30, porque, pelo menos nesse prédio novo, que já não estava contabilizado nessa época, são 30 leitos a mais, que é o prédio onde eu trabalho, 30 leitos de UTI Covid, para fechar 70 leitos de UTI Covid, né, especificamente, que é onde eu vou estar falando sobre hoje. Essa aqui é uma imagem desse prédio novo que eu comentei, né, onde está hoje a UTI Covid-1, né, que é onde eu faço a minha atuação especificamente, e essa aqui é a entradinha, então, a Covid-19, né, tem a entrada à esquerda dos funcionários e à direita dos pacientes, né. Eu queria chamar a atenção de algo que vai casar com o que eu vou falar em seguida, né, na porta ali à direita, ala de queimados. Então, esse prédio, a princípio, não era um prédio de UTI e Covid, né? Mas, mediante esse momento de crise e, né, no despreparo, né, para nós lidarmos com essa situação, então, foi transformado, né, esse prédio em UTI Covid, e hoje nós temos 70 leitos de UTI Covid, então, no hospital. Então, como eu mencionei, eu trouxe também alguns dados dos profissionais, pelo menos os números que eu tenho são dos profissionais que eu verifiquei, né, com a chefia, esses números, então, são atuais, 33 médicos e médicas, né, atuando ali, e especificamente nesse prédio, né, tem outra UTI com outros 40 leitos e outros profissionais, mas especificamente nesse prédio, então, 19 enfermeiros e enfermeiras, 85 técnicos, e também outros profissionais que eu não consegui a estatística, da fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, e outros também, né, que vêm fazer outros tipos de exames, mas não especificamente daquele ambiente. Uma assistente social e eu, psicólogo, né?
Então, queria chamar a atenção também, acho que pela discrepância, né, desse número de profissionais da psicologia e da assistência social em relação aos outros, né. Eu acho que para nós, da psicologia, esse dado ele é importante para nós avaliarmos, né, a abrangência do nosso serviço e aí, talvez, o que mais poderia ser feito, né, com a inserção de mais profissionais, talvez, né. Enfim, aqui algumas imagens das máscaras, né? Das máscaras que nós utilizamos no nosso trabalho, nós fazemos um rodízio de máscaras, né? Nós usamos elas por um mês e cada dia da semana uma, então a gente vai guardando essas máscaras. E cada ganchinho desse é um profissional, né? Então, só para ter uma dimensão, né, de quantos profissionais estão atuando ali a todo momento, né? Mas, então, sobre a especificidade dessa atuação, né? O que difere dos outros trabalhos que eu vim fazendo no hospital e que eu vejo, né, se falando sobre, que eu achei relevante estar trazendo? Eu acho que, como eu mencionei, quando eu falei do prédio, né, esse despreparo do mundo inteiro em enfrentar essa pandemia, né? Nós tivemos que nos virar para atender essas demandas que surgiam de repente com muita intensidade, né? A viralização, né? Como isso se dissemina de forma rápida e intensa e a agressividade desse vírus, né? Então, nós tivemos que, inclusive, eu fui um dos profissionais que fui contratados, né, numa grande leva de profissionais e de alterações foram feitas para atuar em cima disso, né? Então, assim como os outros profissionais, nós também estamos ainda modificando e aprendendo, né, a nossa atuação para atender essas demandas, que são bem específicas em um momento de crise global, né? A alta taxa de mortalidade também é um fator importante nesse âmbito, né? Porque ela afeta significativamente, né, a nossa relação com o trabalho, o nosso emocional, né? Mais para frente eu vou falar sobre a síndrome de burnout um pouquinho, mas nós sabemos que quando nós estamos tratando com pessoas e você vem, trabalha de uma forma, tenta ser o mais íntimo possível daquela pessoa no sentido de entender o que ela está passando, a situação dela, trazer a questão da empatia, da humanização, e muitas dessas pessoas, infelizmente, né, você está vendo elas adoecendo e falecendo, e isso acaba tendo um impacto no profissional, né, em todos os profissionais que ali atuam, essa rotatividade de pessoas também, e isso é algo que é muito significativo ali, por vezes você não consegue fazer um atendimento, né, de um segmento de mais tempo, assim, porque a pessoa acaba, né, vindo a óbito. Isso é algo importante para a nossa atuação. Os pacientes então têm esses cuidados multidisciplinares constantes, né? É uma unidade de terapia intensiva, então, por vezes, você está ali num atendimento e você está compartilhando de espaço com outros profissionais, e todo o tempo eles vão interromper o seu atendimento para fazer algum tipo de atividade, né, de intervenção, ou no paciente ao lado, às vezes tem um momento de crise e você tem que, né, dar espaço para um outro profissional atuar. Então, esse tipo de dividir a atenção, né, com esses outros profissionais e saber como lidar com eles também, né, até o ambiente, essa interação, né, com os seus profissionais, das atividades que eles estão prestando, né, e também as ferramentas que ali estão, né, como os monitores, vários parâmetros diferentes para se ler, né, e são coisas que, às vezes, o psicólogo não tem o conhecimento, ele passa a ter, e é importante ter o conhecimento, né, dessas ferramentas, porque é um ambiente de atuação multiprofissional, e são muitas atuações de outros profissionais que você acaba entrando em contato, e pode, então, vir a conhecer mais, para poder fazer uma atuação mais focada, né. E esses pacientes também, né, muitos deles estão inconscientes ou sedados, né? Isso é algo de muita importância também, uma vez que nossa atuação, ela depende bastante da fala, né,
com o paciente especificamente para ouvir aquilo que ele está trazendo, o conteúdo, né, o discurso dele. E muitas vezes os pacientes não estão conscientes, aí você não consegue fazer esse acolhimento desse discurso, né? E também quando eles estão sedados, que também são muitos, é diferente a atuação, porque o paciente por vezes está confuso, né? Algumas orientações que você talvez faça, ele não vai lembrar, ou sequer vai se lembrar da sua presença, por mais que você tenha ali por 1 ou 2 dias, né, estado presente ali, conversando com ele, talvez no terceiro dia ele não se lembra, e isso diferencia também a continuidade do seu atendimento, né, ou mesmo a qualidade, qualidade não, mas a quantidade que você pode colocar nesse atendimento, porque talvez não tenha essa interação, né, paciente-psicólogo, né? Então, eu trouxe aí os aparelhos, né? Só deixa eu fazer um disclaimer que quando apareceu o nome de um paciente, né, ou mesmo o rosto dos pacientes, todos esses pacientes autorizaram a divulgação dos seus nomes, das suas imagens, tá? Então, por exemplo, ali no caso aparece a placa do paciente e em outras situações onde vai aparecer. Mas então, cetamina, sedação, propofol, nora, né, tem um monitor também com vários outros parâmetros. Por vezes, quando o profissional que entra da psicologia dentro desse ambiente não conhece esses parâmetros, não sabe o que isso pode dizer, mas ele pode dizer muita coisa, né? Um paciente que está em sedação, por exemplo, né, ou está diminuindo a sedação, às vezes ele vai estar acordando muito confuso, muito agitado, é um momento onde o profissional pode vir a atuar e fazer uma intervenção. Então, conhecer esses parâmetros é importante, né, para você se basear na tua atuação. Também no monitor, às vezes você vê um dado ali que diz respeito de uma melhora, de uma piora do paciente, e isso tem também interferência em como o paciente vai estar se sentindo, se mais ansioso, talvez, por estar olhando no monitor dele uma piora, ele vir a entender, né, ou se ele está sabendo dos tratamentos que estão sendo feitos, então, para você poder orientá-lo melhor sobre o que significa cada coisa, né, para que ele se talvez livre dessa angústia, de uma ansiedade desnecessária, né? Então é importante também você se fundamentar pelo menos do conhecimento, né, dessas intervenções dos outros profissionais, que são muitas. Também a questão da contaminação, né, que é um ambiente, a UTI por si só já é contaminada com muitas bactérias multiresistentes. Quanto ao Covid também, né, é um outro tipo de contaminação, acho que a mais ainda invisível, né, e presente, né, no próprio ar que a gente respira, então é difícil esse cuidado, apesar da parlamentação toda, né, mas também é algo que traz essa preocupação maior, né, para o profissional que está atuando ali, essa preocupação consigo mesmo, com os seus familiares uma vez que ele for para casa, e é uma preocupação constante enquanto a atuação, né, e eu acho que é também algo de significativa importância, que traz uma diferença, né, para essa atuação. A paramentação também, como eu já comentei, né, por conta da contaminação, a paramentação ela é muito intensa também, né, máscaras, aventais, por vezes o face shield, e mais uma vez que nós estamos tratando com pessoas, né, e por vezes, através da fala, nós trazemos conteúdos de emoção, né, e para você não, assim, tá impedido de demonstrar um sorriso ou as próprias emoções que são expressas muito pela questão da face, né, as expressões faciais, elas, por vezes, se perdem, né, no meio ou por trás dessas máscaras. Então, demonstrar que você está interessado, que você está gostando de ouvir aquela pessoa, de poder ajudá-la, né, também porque todos igualmente paramentados, de branco, com máscara, por vezes se perde essa identidade do profissional, a pessoa não sabe com quem ela está falando, o paciente não sabe com quem ela está falando, não, por vezes tem dificuldade já na sua confusão, né,
para piorar a situação, ela tem dificuldade de identificá-lo, de se vincular com você, né? E não sabe dizer que você é o psicólogo que está ali, por vezes te procurar para trazer uma queixa, uma demanda dela, né? E isso também é uma coisa que dificulta, né, essa humanização, essa pessoalização, né, dentro desse ambiente. E eu acho que, por vezes, é diferente, por mais que na quarentena agora, aliás, na pandemia nós estamos todos usando máscara o tempo todo, né, mas tira um pouco da sua pessoalidade naquele tratamento que nós queremos trazer uma humanização, né, e uma vinculação. E aí, por último, então, eu trouxe só a palavra, né, burnout, mas que essa síndrome, acho que é síndrome, né, desses profissionais, muitos estão enfrentando, né, porque o burnout é essa síndrome que surge nesse contexto de muito estresse físico, emocional, psicológico, né, e que está sendo enfrentada nesse contexto por esses medos da contaminação, por vivenciar essas pacientes em estado grave, muitos vindo a óbito, né? Então, encontra-se sim essa despersonalização, essa frieza, por vezes, no profissional com aquele paciente, que ele às vezes sabe que não quer se vincular, porque pode vir o paciente vir a óbito, né? Também a sobrecarga de trabalho, entre outros fatores que trazem para essa atuação especificamente muita angústia, né? E eu acho que essa palavra define toda essa carga de ansiedade, de angústia, né? Que às vezes o profissional que não está lidando bem com isso numa terapia ou que não procura, né, a se resolver com esses sentimentos que aparecem, né, talvez também traz esse adoecimento desse profissional, e é algo que tem que ser levado em consideração por conta da intensidade, né, de todas essas situações, né, e principalmente dessa questão que é uma atuação com pessoas, né, que estão no estado mais crítico, e isso acaba nos afetando justamente uma vez que a gente tenta trazer um atendimento mais empático, né? Então, é algo a se observar também e que traz uma diferença, acho que significativa. Aqui, então, uma foto, as 3 fotos que eu vou trazer agora são de um vídeo, né, que foi feito em comemoração, entre aspas, né, de 1 ano da nossa UTI Covid. Ele está disponível no YouTube, no canal lá do hospital, mas essa profissional, então, eu acho legal essa foto porque tem esse contexto todo escuro, né, e a UTI ali muito clara, brilhosa, né, é muito intenso, né, esse ambiente. E essa profissional, então, ela se paramentando ali, acho interessante também que esse jaleco, esse avental fica como se fosse uma capa, né, eu visualizo essa pessoa nessa figura do super-herói, né, no sentido de que ele está se arriscando, né, para tentar salvar uma vida, né, não querendo endeusar os profissionais, mas é um risco que está escorrendo conscientemente, né, todos os dias, né, nessa atuação. Então, eu acho que é legal, eu gostei de trazer essa comparação, né, aqui também, esses profissionais, né, no vídeo você vê que eles estão indo com muita pressa e se amarrando o avental, como pode ver ali na esquerda, conforme ela vai andando, né? Então, acho que essa imagem também traz essa questão do despreparo, né? No sentido de que você estava, sei lá o que ela estava fazendo, talvez tomando o café dela, mas chegou um paciente, uma admissão, né? E ele tinha que ser internado às pressas, então elas têm que ir ali correndo e fazer o que precisa ser feito, né? Independente do que elas estavam fazendo antes. Então, esse momento de crise, né, essa necessidade de intenso cuidado e intervenções rápidas, né, acho que é o que eu quis trazer com essa imagem. E aí, por último, dessa profissional, né, com a máscara no rosto, né, quanto à paramentação, que ela é uma paramentação desconfortável, por vezes agressiva, né, e que também acho que traz afeta, né, como o profissional se
consegue estar confortável dentro daquele ambiente para fazer um bom trabalho, né, se dedicar ao máximo, sem outros empecilhos como dor física ou medo, coisas desse tipo, ansiedade, né? O foco de atuação, então, né, o nosso segundo momento, aliás, terceiro momento, que é, então, dentro de tudo, de todo esse ambiente, dessas especificidades, o que nós podemos fazer, o que eu, como profissional, estou fazendo, né, e em relação, então, a cada uma das três vertentes da atuação da psicologia nesse ambiente, que são os pacientes, a equipe e as famílias, né, os familiares. Então, em relação ao paciente, eu trago mais uma vez uma outra imagem. Essa, como nós vimos lá na entrada, são duas portas, né? Essa é a entrada dos funcionários e essa é a entrada dos pacientes, né? Então, esse contraste eu achei muito interessante, né? Essa entrada do paciente é um ambiente, essas duas fotos foram tiradas ao meio-dia, né? Esse é um ambiente muito escuro, a princípio, esse grande, longo corredor, né, escuro, com aquela luz lá no final. Eu acho que esse sentimento, né, que eu consegui enxergar, pelo menos nessa imagem, esse sentimento dessas, acho que escuridão pode trazer representado um medo, né, uma angústia, né, o que será que tem lá naquele fundo, naquela luz brilhante, né, o que vai acontecer comigo, né, nós sabemos que muitos dos pacientes que vêm, eles vêm muito angustiados, existem algumas noções de que a UTI é um ambiente de muitas mortes, e que de fato é, a taxa de mortalidade na UTI Covid costuma, pelo último estudo que eu vi, mais atual, né, eles fizeram um estudo que traz essa taxa como 50%, né, e 80% para os pacientes intubados. Os dados que nós temos no hospital são mais, acho que gratificantes, né, 30% por aí, acho que o Thiago Giancursi trouxe, né, numa última publicação que ele fez, mas esse paciente vem com muito medo, né, então esse ambiente todo escuro, né, acho que é algo que pode representar esse medo, talvez, né, mas então, uma vez que esse paciente está lá, né, nós vamos acolher essas demandas, né, ouvir o paciente, o que ele tem a dizer, o que ele está sentindo, né, perguntar como ele está se sentindo naquele ambiente, como você pode ajudar, você vai perceber em quais momentos você pode atuar, né, de que forma, e para isso você vai ouvir essas demandas que esse paciente traz, né, e uma situação, acho que mais específica, então, da UTI Covid é a intervenção em momentos de crise, né, principalmente a intubação, que eu trouxe como principal, porque é um momento de muita angústia para esse paciente, de muita ansiedade, né, muitos deles sabendo que vários pacientes que passam pela intubação, infelizmente, vêm a óbito, eles ficam muito ansiosos, achando que não vai ter volta, né. Então, cabe a nós, naquele momento, intervir em cima dessa angústia, né, verificar de que forma você pode aliviar essa angústia, essa ansiedade, né, para essa pessoa que está em muito sofrimento nesse momento. Também trazer uma orientação, né, principalmente nesses pacientes que eu já comentei, que estão saindo de sedação, e eles estão muito confusos, não sabem onde estão, né, que dia é, quanto tempo ele esteve ali, ou quanto tempo ele esteve desacordado, estão sentindo desconforto físico, não estão reconhecendo suas próprias memórias, têm memórias ilusórias por vezes, né, e então poder orientar esse paciente, né, trazer informações que ele se situe naquele ambiente, nessa situação, informações de que ele perceba, né, de que o estado dele, qual que é o estado dele, e se é de melhora, que ele possa, né, sabendo disso, né, quem sabe aliviar alguns medos, algumas angústias que tinha também. Entre outras demandas específicas, né, às vezes um paciente, por exemplo, que está bem acordado, que é o seu celular para passar um tempo, ou precisa de um óculos, precisa de uma dentadura, alguma coisa. Então, às vezes a gente pode
né, procurar fazer alguma coisa assim que o paciente precisa para trazer um alívio de uma ansiedade também, né, para que ele possa se sentir cuidado, acolhido também, né, coisas simples que vão vir a fazer diferença para esse paciente. E aí, por último, o prontuário afetivo, eu vou mostrar diretamente, e a visita virtual, acho que eu vou comentar conforme tem as fotos. Então, aqui um paciente, né, que é o Rafael, ele deu autorização de divulgar a imagem, né, mas esse prontuário afetivo é uma coisa que nós estamos desenvolvendo por último agora, né, mas no intuito de trazer uma humanização maior para esse ambiente, trazer uma aproximação dos profissionais com essa pessoa, né, por vezes um paciente, por exemplo, o Pedro Henrique, ele não gosta de chamar de Pedro, mas lá na identificação dele só está Pedro H, né? Ele quer ser chamado de Henrique. Então, que as pessoas que estão ali atuando saibam como ele gostaria de ser chamado, alguns assuntos que pode se conversar com ele, que ele vai gostar. Às vezes, mesmo quando o paciente está ainda acordando de uma sedação, estimular ele com assuntos favoritos, né? Talvez num ambiente, numa situação, por exemplo, onde o paciente está de aniversário e a comida dele preferida, por exemplo, é pizza, por que não, se ele está com a dieta favorável, né, que a família traga um pedaço de pizza para ele comer, né, fazer esse tipo de intervenção para realmente demonstrar um cuidado para essas pessoas, né, e trazer um pouco mais de humanização para esse ambiente, né, que por vezes está rodeado de doença, sofrimento e morte, né, infelizmente. Aqui umas cartinhas, né, que nós colocamos, então, que as famílias escrevem, nós colocamos ali do lado, mostramos para o paciente se ele está acordado, ou colocamos no próximo ao leito para que ele possa, né, quando acordar, ver que a família dele esteve escrevendo por ele, está sabendo da situação dele, se importa, né, e deseja por essa melhora. Então, aqui, as visitas virtuais, especificamente, então, essa é minha colega Rosicléia, assistente social. Então, ali à esquerda, ela está fazendo uma visita pessoal, uma visita virtual com o paciente acordado, né? Então, ela está usando a câmera frontal do celular para que esse paciente possa ver seus familiares, conversar com eles, né? E ali à direita, então, o paciente desacordado, e ela está mostrando, pelo menos, o paciente para a família, eles valorizam muito esse momento, né, de contato com o paciente. Nós vemos nos relatos que eles anseiam por esse momento, pedem quando vai ser feito, né, e se às vezes não estavam disponíveis, eles pedem que liguem novamente, porque eles querem participar, querem fazer, né, e nisso nós encontramos diversas famílias e situações diferentes, e é bem interessante, né, famílias que falam muito, famílias que não falam nada, famílias que fazem perguntas, famílias que falam coisas para o paciente, que oram, né, famílias que entram muitos membros na chamada, outros que entram poucos membros, e é interessante você conhecer essa realidade dessas pessoas, a família delas, né, como eles são queridos por algumas pessoas, né. Aqui, então, eu fazendo também uma chamada de vídeo com o paciente acordado, né, esse paciente, ele tinha uma demanda bem específica, ele tinha lá um dinheiro que ele precisava tomar um fim com alguma conta que ficou por ver, né, e aí, então, pediu para o filho dele, né, que resolvesse esse problema por ele. Então, era uma situação que incomodava ele ali na UTI, e ele pôde resolver essa situação com o filho dele, né, é algo que deixa de incomodar aquele paciente, deixa de ser um problema, né. Então, são momentos que trazem, sim, um alívio, né, de um sofrimento, de uma angústia para esses pacientes. Aí, então, em relação à atenção que nós podemos ter com a família, né, as próprias visitas virtuais também, né, como eu mencionei, as famílias anseiam por esse momento e ficam muito angustiadas de saber que o paciente está ali, não podem visitá-lo, né, então valorizam muito esse momento. Durante as chamadas de vídeo, né, com as famílias, por vezes eu presencio que tem alguma pessoa mais abalada pela situação, né, às vezes precisa de um atendimento mais específico, está muito angustiado, então eu faço um atendimento por telefone para essas pessoas,
né, ligo, converso, faço mesmo como eu atenderia o paciente, né, atendo a família, vejo como é que ele está, quais que são as angústias, as demandas que trazem, né, e de forma breve, né, algumas orientações que sejam pertinentes, ou pelo menos fazer esse acolhimento, mostrar assim, que você se importa e que tem essa intenção de ajudar essa pessoa, já é suficiente para aliviar uma angústia, elas poderem falar também, é de muito alívio. Então, é um cuidado que nós podemos ter com essas famílias, né? Também em situações de óbito, né, que o paciente vem a óbito, por vezes vir a entrar em contato com essas famílias, verificar como é que estão elaborando esse luto, se está sendo um luto complicado ou não, né, e poder intervir se assim for necessário. Atendimentos nos hospitais, então, quando as famílias vêm ao hospital, por mais que nós temos todo um protocolo e restrição das visitas, mas muitas famílias ficam muito angustiadas, vêm procurando conversar com o médico, tentando entrar no hospital, né? Então, nesse momento de angústia, né, dedicar um tempo também para essa pessoa ali, atendê-la, ouvi-la, conversar um pouco com ela, para que essa angústia tenha direcionamento, seja acolhida por um profissional capacitado para esse tipo de situação, né, de atuação, para trazer também um alívio a essas pessoas, explicar qual que é o protocolo, né, para que elas compreendam, para que elas saibam como poder agir, né, naquela situação e com as intenções delas. E intervenções em momentos de crise, então, principalmente também quando tem uma notícia de um óbito, os familiares ficam muito abalados, né? Então, estar presente naquele momento, oferecer essa escuta também. Quando, por exemplo, algumas chamadas de vídeo, né, nós fazemos uma despedida, né? Porque por algum motivo não dá para entrar todo mundo no hospital, mas eles querem se despedir do paciente que nós sabemos que vai vir a óbito nas próximas horas, ou um paciente que o familiar, por vezes, é grupo de risco, não pode entrar, né? Então, fazer esse tipo de intervenção também, né? Fornecer esse momento, ou quando ali vem no hospital muito ansiosos também, né? E aí, então, em relação às visitas na UTI, nos casos onde é permitida a visita de alguns familiares, né? Nós, então, poder acompanhar essa família, né, verificar quais são os sentimentos que despertam naquele momento e se eles são muito intensos, né, também prestar esse acolhimento, estar lá disponível, né, se fazer disponível para que aquelas pessoas se sintam de fato acolhidas e possam, né, se manifestar uma necessidade, ter essa angústia ouvida, né, e essas demandas acolhidas. Essas são algumas imagens que nós temos ali, né, de cartolinas e faixas que as pessoas trazem, né, como forma de agradecimento ou de incentivo, né, sejam os familiares do paciente, o próprio paciente, como é ali o caso ali embaixo, né, do Everton, e também algumas imagens que eu acho que representam, né, esse feedback, né, do nosso atendimento com as famílias e com os pacientes também. E aí, por último, o que nós podemos fazer em relação a essa equipe, né, que, como eu já comentei, é uma equipe que, por vezes, está sobrecarregada, faz vários plantões, né, por dia, intensas jornadas de trabalho, estão lidando ali dia após dia com esse meio também, né, como nós podemos atuar e como faço algumas dessas atuações. Eu atendo as demandas flutuantes, né, por vezes, ali mesmo na sua atuação, sabendo que você é um psicólogo, eles trazem algumas coisas, né, às vezes, muitas vezes, em forma de brincadeira, né, mas a gente tenta se colocar à disposição naquele momento, permitir que fale sobre, né, e que traga isso se houver necessidade, se colocar presente, né,
nos momentos de café, né, onde os profissionais saem, eles acabam falando do que eles estão sentindo, das situações do cotidiano deles, e que são reflexo também dessa carga intensa de estresse físico, emocional, psicológico. Então, tá ali naqueles momentos também, ouvir, fazer uma intervenção quando é necessário. E, por vezes, por exemplo, nas videochamadas também, quando os familiares choram, quando tem uma despedida ou nas próprias visitas, alguns profissionais, eles trazem conteúdo do tipo, nossa, eu não sei como vocês conseguem fazer isso, eu não aguentaria. Então, está dizendo muito sobre si, né, sobre os seus limites, né, sobre o que lhe afeta naquele ambiente, e em outros momentos que eles trazem, né, algumas demandas que nós podemos intervir daí. A intervenção em momento de crise também, né, como esse despreparo para essa atuação, né, global, né, muitos profissionais ainda estão se situando nesse trabalho, estamos ainda compreendendo como melhor intervir, né, então também os profissionais estão angustiados, incertos, ansiosos com algumas situações e intervenções, né, o próprio momento de intubação, até a Sheila trouxe em um momento essa atuação que ela estava fazendo com um paciente, e aí então foi necessário uma intubação, né, ali no quarto, e ela, estando presente, ficou por ali acompanhando a situação, né, mas na verdade de espectadora, né, observadora, mas ao final então a equipe agradeceu, nossa, obrigado por estar ali, né, e na visão dela, ela nada tinha feito, né, não tinha intervido, mas essa presença ali naquele momento, né, é de alívio dessa angústia, né, e se fazer presente, se for necessário, e estar ali, né, é uma situação onde traz esse alívio, né, e nós podemos, então, né, também ouvir essas equipes e se colocar presente para esses momentos que também são angustiantes para eles. E, então, por último, os quadros informativos, que são quadros onde eu trago informações, né, mais do cunho psicológico, sobre a depressão, sobre o burnout, né, coisas que talvez eles podem estar experienciando, e que eles se percebam, né, nossa, eu talvez esteja com essa demanda, talvez esteja com um problema, e poder se sentir abertos para vir e trazer isso, né, e serem ouvidos também, ou talvez ser direcionado a um atendimento mais especializado, né, como esse aqui, né, que eu fiz logo quando eu entrei no hospital, porque não tinha um psicólogo ali dentro daquele contexto da UTI Covid, então eu expliquei um pouco o que faz um psicólogo, né, em algumas situações onde eles poderiam, né, receber talvez ou trazer, quais demandas eles poderiam trazer para um psicólogo, né, e ele trouxe então esse quadro sobre a síndrome de burnout, para que eles possam se acontecer de se identificarem alguns sintomas, né, procurar ajuda, ou pelo menos conversarem entre si, né, e também sugerir temas que eles acham que poderia ser importante de ser tratado nesses quadros, ou de ser conversado especificamente com eles, ou que eu mesmo poderia estar estudando mais sobre para trazer como atuação ali nesse ambiente, né? Mas então era isso da minha participação, né? Eu trouxe realmente a minha atuação ali dentro e o que nós percebemos e eu percebo como importante, e fico também muito grato se alguém quiser trazer alguma coisa, né, e compartilhar suas experiências, que era a intenção do momento mesmo, né, expor essa situação e o que eu venho experimentando nesse ambiente, identificando, né, e poder proporcionar esse diálogo entre esses profissionais também, ou conhecimento para quem tinha interesse e não veio a conhecer diretamente esse espaço também. Acho que vou abrir primeiro para as perguntas de quem está online, né? Se tiver alguém que queira comentar algo, aqui estão os meus dados também, se quiserem. Consigo, sim. Os meus dados, né, para caso alguém precise e gostaria de entrar em contato pessoalmente, não estou conseguindo, na verdade. Vou voltar para a tela. Aqui acho que foi alguma coisa. Tá meio... que apareceu um mouse.
Aqui. Deu uma travada aqui, legal. Mas já vou entrar ali. Tem alguns... tem alguns comentários já? Pode interromper, né, Pedro? Já vai dar certo. Opa. A professora Luziane está aí participando. Obrigado, professora, pela presença. Você quem me introduziu a psicologia hospitalar. Professora, você está sem som, tá? Eu não sei se você está falando comigo, mas tudo bem. Aqui o Romulo mandou um link para vocês colocarem a presença de vocês, né? Então, quem participou aí, que se registre lá para receber a certificação, né? E então, se alguém tiver algo a comentar, aqui alguém? Eu tenho. Então, Jaque, por favor. Eu acho esse momento bem importante, a gente tem que aproveitar. Primeiro, eu quero parabenizar o Lucas pela aula, né? Eu acho que ele conseguiu trazer um panorama, né, em relação à questão da especificidade do atendimento dentro de uma UTI COVID, né? Então, acho que ficou bem claro. E aí, eu queria fazer uma consideração. O Lucas traz, em relação à questão da especificidade, né, a questão do despreparo, né, frente à pandemia, que eram de todos os profissionais, inclusive da psico, né. Ele coloca a questão das mortes, né, muitas mortes, que é diferente do contexto do hospital geral, né. Ele coloca essa questão do atendimento do paciente, né, que é um atendimento que é urgente, né, é um atendimento, assim, que às vezes exige a atenção de muitos profissionais, e a nossa intervenção, né, dentro da equipe, às vezes fica, né, um tanto prejudicada por conta dessa urgência, né, que é uma urgência física, né, e assim, uma coisa, né, que eu acho que a gente precisa pensar, né, frente a tudo isso que o Lucas trouxe, né, essa caracterização aí desse contexto, né, como que a gente pode atuar dentro, né, de todo esse cenário, né, e uma coisa, assim, que a gente tem visto é que a gente está se adaptando também a esse cenário, né, apesar dessa especificidade, né, os psicólogos têm encontrado caminhos e saídas, né, para fazer esse atendimento, né, dentro dessas UTIs. Deu para perceber, né, o quanto, né, de atuação, né, é possível fazer, né. O Lucas trouxe algumas ideias, né, eu acho que, né, ficou bem claro, né, que mesmo diante, né, de um ambiente tão, né, tão intenso, né, eu achei muito interessante quando você faz, Lucas, a comparação lá dos ambientes, né, e é verdade, quando a gente entra na UTI, até a luz ela é intensa, né. Então, isso mostra, né, o que se caracteriza esse ambiente. E aí, assim, eu fico pensando, né, a gente, enquanto psicólogo, como que a gente, aí é para você, Lucas, pensar, e eu gostaria de te ouvir, né, uma vez que você está lá dentro, eu sei que você está, né, há pouco tempo, mas assim, ó, como que a gente consegue enfrentar uma situação dessa? Eu sei que é uma escolha, né, quando a gente enfrenta esse acompanhamento, né, quando a gente se dispõe a entrar dentro, né, da UTI COVID, e a gente faz essa escolha, né, que é uma escolha consciente, a gente consegue se autorregular melhor, né, diferente de uma pessoa que é colocada lá sem, né, imposta, né. Então, acho que isso é uma primeira coisa que a gente tem que pensar. Essa escolha consciente nos faz enfrentar melhor essa situação, que para o psicólogo também é uma situação de crise, né? Entrar dentro do UTI COVID, ver tantas mortes, ver a equipe, ver o paciente, ver esse cenário, né? Para a gente também é uma situação de crise. O psicólogo consegue se adaptar, consegue fazer as suas intervenções, tem conseguido, mas eu queria, junto com você, pensar em como que a gente consegue se autorregular dentro dessa situação, né? Porque, assim, a própria equipe, você falou, a equipe às vezes fala brincando, preciso de um psicólogo,
né, não estou bem, e a gente, né? Porque parece, né, a impressão que eu tenho, parece que para a gente sequer é permitido a gente falar, né, que a gente não está bem, que a gente não está dando conta daquela situação, porque no imaginário da equipe é como se a gente desse conta, né, de todo esse sofrimento, de todas essas questões, né, que emergem dentro dessa unidade. Não sei se você consegue fazer algum comentário, alguma experiência sua nesse sentido, né, de como eu né, enquanto psicólogo, né, consigo enfrentar essa situação, consigo me autorregular frente, né, a tanto sofrimento e a tantas demandas, né, que não é só do paciente, não é só da família, mas também é da equipe, mesmo a gente não estando lá para cuidar da equipe. Uhum. Certo. Então, obrigado já aqui pelos comentários, né, e pela trazer esse questionamento, né, para a gente discutir. De fato, acho que eu também tive uma ilusão, não tão grande, mas ilusão de que eu não teria problemas em enfrentar esse ambiente, né, porque, a princípio, na minha atuação dentro do hospital, eu, assim, não cheguei a me sentir, assim, prejudicado pelo esse contexto, que, por vezes, é muito... acaba nos afetando, né? Então, não tendo essa dificuldade na minha atuação no hospital, eu entrei na UTI Covid, talvez pensando que seria um ambiente de uma atuação mais complexa, mais intensa, mas que, da mesma forma, iria conseguir fazer essa adaptação, boa adaptação. Tive sucesso num certo nível, mas eventualmente me percebi, e são, assim, percepções que são coisas que aparecem sutilmente, né? Mas, por exemplo, as alterações de humor, né, entre outras situações, mesmo, às vezes, evitar estar dentro daquele ambiente, né, são coisas que aparecem que você tem que estar, de fato, atentos, que podem ser sintomas de que você, por mais que tinha essa predisposição e a intenção de estar atuando naquele ambiente, você se pega atingido e afetado. E eu acho que isso também levanta alarme, né, para quão realmente furtivo pode ser esse sintoma que surge e esse adoecimento também, principalmente para aqueles profissionais que estão ali, né, porque eles não têm o conhecimento que nós temos, às vezes, disso, e não fazem essa autoanálise, né, mas a forma como eu enfrento, né, é, de fato, eu acho que a terapia, claro, é fundamental, e trazer essas percepções, ter esses insights do que está te afetando mais, e eu acho que ter essa congruência também de se entender dentro desse sintoma, né, por mais que talvez você tenha essa demanda, né, de, o psicólogo precisa estar bem psicologicamente, né, eu acho que nós temos que ser éticos, sinceros e honestos de dizer que, às vezes, não estou bem, e eu preciso de ajuda, porque eu acho que é o único meio mesmo, né, essa percepção, esse insight, e procurar essa ajuda e se fortalecendo, né, porque por mais que o ambiente que pode vir a adoecer, né, ou impactar de alguma forma, né, pode ser trabalhado, como todas as outras questões também. E se a pessoa se sentir muito afetada, eu acho que tem que ser também sincero, congruente e ético de talvez se afastar desse ambiente, se for o caso, né? Mas eu acho que ter essa humildade e entender como isso pode aparecer, né, para poder enfrentar essas situações, eu acho que também procurar o sentido, né, nessa atuação, porque eu acho que por mais agressivo que seja, né, encontrar o sentido nesse trabalho que você está realizando, ele é de muita importância para que você saiba, né, que tem, né, importância e que está fazendo a diferença, né, e para não, por vezes, ficar preso nesse ciclo, né, e também de adoecimento, muitas das coisas que aparecem no burnout, né, também. Porque eu me percebi dentro de algumas dessas coisas, nesse tempo que eu fiquei em isolamento, pelo menos, né, eu passei por várias reflexões, porque eu estou presente nesse ambiente o tempo todo. Então, eu fiquei em isolamento por conta do Covid, não tive, né, Covid, mas tive isolamento, e aí, nesse momento em casa, né, eu pude perceber como eu lidava com o trabalho.
né? Então, eu acho que é importante essa reflexão, uma reflexão que talvez esses profissionais ali dentro, que estão nessa intensa jornada, não conseguem, né? Eu acho que é algo que tem que ser visto, né? Mas essa percepção, né? E acho que esse momento vai ser na terapia ou você fazendo a sua própria reflexão, né? Mas acho que é importante. Esse descanso também é muito importante, né? Para fazer essa percepção. O Guinter está com a mão levantada, não sei se quer falar alguma coisa, já que você tem também algo para falar. Acho que é bem criando. Oi, Guinter, pode falar. Senhor Dr. Lucas, tudo tranquilo? Tudo bem. Satisfação de te escutar. Eu estou com a câmera desligada, eu estou no trânsito, tá? Mas só, assim, dentro disso que estava falando aí, eu acho que uma importância bastante grande também o profissional da saúde, aquela capa, né, falou, eles vestem muitas vezes de uma maneira muito forte, em que eles se blindam, né, em que se tornam ali, querem ser os super-heróis, e o ser humano que está debaixo daquilo ali quase que deixa de existir. Isso a gente percebe já há anos dentro do ambiente da saúde. Tu vê assim, hoje, né, nessa realidade do Covid aí principalmente, essa blindagem ela tem diminuído para que possa ser trabalhado uma melhor resiliência nesses profissionais, ou ainda existe essa blindagem muito alta? Olha, Guinter, eu acho que essa blindagem ela é algo que acaba surgindo justamente para proteger essa frágil pessoa que está atrás dessa blindagem, né? Nós sabemos quão frágeis nós somos e quão dispostos a adoecer nós estamos, e está entrando em contato com esse ambiente de muita mortalidade, de muita doença, né? Às vezes nos faz sentir frágil mesmo, mas você tem um trabalho para fazer, um trabalho de muita importância. Então, eu vejo que essa blindagem, né, por vezes até mesmo blindagem na questão do sentimento, que a gente vê essa, por vezes, frieza no tratamento de um profissional que está adoecido, né, essa frieza na atuação, é justamente uma blindagem para que você, né, não se depare com esse, talvez, desespero de estar ali naquele ambiente se relacionando com pessoas que estão adoecendo, que estão morrendo, né? Então, eu acho que essa blindagem, ela tem uma função, né, por mais que ela também venha de uma forma sintomática, né? Eu acho que essa blindagem, ela é importante, mas ela também precisa ser substituída por uma blindagem, eu acho que mais saudável, não de afastamento da situação, mas de entendimento, né, e de melhorar a sua relação com aquilo, né, de você entender, né, que infelizmente algumas coisas são inevitáveis, acontecem, e se entender como pessoa frágil também, e entrar nesse processo de terapêutico, não necessariamente da terapia, mas se olhar como pessoa, entender suas vulnerabilidades e encontrar maneiras saudáveis de trabalhar em cima delas, de né, reforçar as suas defesas, vamos dizer, mas não com uma blindagem impenetrável que por vezes também vai te impedir de, assim, tá 100% consciente das suas atitudes, né, porque muitas vezes essa blindagem, ela justamente vem como algo assim automático, inconsciente, de proteção para si mesmo, né? Pelo menos essa é a minha percepção, né, nesse sentido. Inclusive aparece no burnout, né, como essa despersonalização, mas de uma forma de se proteger. Como eu, psicólogo, que trabalho justamente em cima desses valores dessa pessoa, né, e tento me vincular com ela de maneira afetiva, entender o que ela está sentindo, entender essa angústia, né, se essa pessoa eventualmente vai morrer e eu vou eventualmente atender outros que estão também falecendo, né, se eu acabo vinculando com todas essas pessoas, eu perco tantas pessoas queridas para mim, todas as pessoas queridas para mim adoecem assim, eu muito intensamente acabo percebendo, né, esse adoecimento dessas pessoas e eu junto, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque essa é uma situação muito complicada. É difícil fazer esse contraposto entre, né, a se defender, né, mas não se isolar também. Alguém tem alguma comentário a fazer nesse sentido, Jacques?
Ginter? Valeu, obrigadão aí. Obrigado. Que é uma preocupação que a gente sempre tem, né? A blindagem em relação ao que está acontecendo, tudo bem, mas às vezes assim, a gente não consegue chegar no profissional, né? E isso é uma coisa que foi criado socialmente. Aí a pessoa termina se afastando, e aí onde vem burnout, todas essas coisas, exatamente. Eu tenho que ser forte, né? E eu vejo pelo lado assim, tu não tem que ser forte, tem que, o que tu falou em um momento aí, tem que respeitar o limite. A respeito do teu limite. Deu até ali, né? Parou. E aí segue a vida, né? Depois. Mas eu acho que o profissional tem que cuidar muito com isso aí, né? Mas muito obrigado pelo esclarecimento, pela contribuição aí. E toda a tua fala aí, muito obrigado. Sim, Ginter, obrigado também pela participação. Nós precisamos entender, né, que o próprio adoecimento e a morte fazem parte da vida, e a tristeza é uma emoção tão importante quanto a alegria, né? Por mais que eles estejam presentes na nossa vida, eles não devem ser sobrepujar os outros sentimentos, ou a morte não pode ofuscar o brilho da vida, né? Então, eu acho que é essa percepção, né? E aí tá bem consigo mesmo para entrar em contato com essas situações, mas né, não se deixar abalar e conseguir ainda continuar seguindo em frente, né? E poder oferecer o melhor que você tem como profissional para essas pessoas, e mesmo os profissionais que estão adoecidos. Eu acho que mostrar isso e também se colocar à disposição, né, para que se eventualmente essa pessoa se conseguir se enxergar por trás daquela blindagem que se criou, né, e enxergar a sua vulnerabilidade, que possa se abrir com o profissional que está disposto a ouvir e cuidar e intervir, né, para trazer essa mudança daí quando ela finalmente se propor a se atualizar, a se trabalhar essas questões, né. Acho que nós estamos aí já no fim do tempo da aula, né? Mais alguém tem algum comentário para fazer, algo que queira trazer, alguma outra dúvida? Sim, Sheila. Então, só para agradecer a sua apresentação, o carinho que você preparou essa aula, acho que ficou bem nítido, né? Então, eu queria só tecer alguns comentários em relação, primeiro, para falar do despreparo, né? A gente já comentou sobre isso. Então, assim, é um despreparo que faz com que todos nós tenhamos a disponibilidade para aprender, né? Tanto na teoria quanto na prática, para melhorar nossas ações. O que deveria ser sempre, né? Em qualquer área da nossa atuação. Nós devemos estar cientes dos nossos despreparos para podermos melhorar naquilo que for possível. E uma outra coisa que você demonstra, e que eu acho que fica claro na apresentação, é a dedicação, né? E também vou ressaltar isso como necessário para todos os profissionais, né? E não só os que trabalham, que atuam nas UTIs Covid, mas assim, essa dedicação faz toda uma diferença na assistência. Se a gente for pensar no profissional psicólogo que está presente diante de uma situação tão difícil quanto uma pandemia que estamos vivendo, essa dedicação profissional é o que é o nosso diferencial, né? Logicamente que essa dedicação vem com todo o aparato de conhecimento técnico que nós temos. E pegando a colocação do Ginter, né, eu acho que assim, esse cuidado com nós próprios, nós psicólogos e nós da saúde, né, é fundamental, né, sim, para a própria superação desse momento, que é um momento muito difícil. E você coloca uma coisa, eu acho que assim, Lucas, você colocou uma coisa assim, para que a morte não ofusque o brilho da vida. E eu complementaria, para que a vida também não ofusque o brilho da morte, né? Nós estamos vivendo um período muito difícil, com muitas mortes, mas que cada uma delas tenha um sentido, um significado, que tenha um brilho também, né? A morte não apaga a história de ninguém, a morte, pelo contrário, ela vai ressaltar essa história de cada indivíduo, e nós da saúde, nós lidamos com a morte, nós lidamos com a morte diariamente.
E o evento da pandemia faz com que nós tenhamos que entender, né, que existe esse limite, né, e a gente tem que, sim, nos frustrar, sim, valorizar, e assim, diante de tantas mortes, a gente não pode deixar de ver a beleza, não só a tristeza e o sofrimento, se a morte é triste, ela traz muito sofrimento, mas ela também pode ser um momento de despedida, de muita beleza, de muita vida para todos aqueles que participaram dessa história. E por isso que o profissional da saúde precisa lidar melhor com a sua blindagem, né? Acho que a gente precisa ter as defesas emocionais, mas não colocar essa armadura como verdade de proteção, que eu acho que ela acaba não protegendo, né? Ela acaba, assim, vulnerabilizando a nós, todos os profissionais, se a gente acreditar que essa armadura é o caminho. Então, é só uma observação e agradecer realmente. Obrigada pela aula, Lucas, foi uma aula muito boa, né? Eu acho que você trouxe com bastante clareza, você expôs essa entrada do psicólogo dentro de uma UTI Covid, e acho que agradecer a todos os que participaram, que estão aqui, disponibilizando seu tempo para estar junto com a gente, fazendo essas reflexões. Muito obrigado a todos. Acho que nós vamos encerrar a aula, então, né? Dentro do tempo que estava disposto. Então, vamos ter sempre essas aulas às segundas-feiras, às 11 horas, né? Para o pessoal que entrou pela primeira vez agora, pode estar acompanhando. Essa aula vai estar disponível eventualmente, né, no YouTube, para quem quiser, gostou, acho que pode ser importante de que outra pessoa veja, também pode estar acessando. E nós temos o grupo, né, das aulas também, onde nós podemos fazer as discussões e trazer os próximos temas também, né, que não tem disponível aqui, né, mas quem precisar pode entrar em contato comigo pessoalmente, daí que a gente pode estar passando esses links todos, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima reunião. Interromper a gravação.